Agora vamos conhecer a fixação dos frades na atual Igreja dos Capuchinhos de Belém. Primeiro inicia como uma capelania da então Ordem Terceira, que estava em Belém, tinha um hospital e a gente sabe do cemitério também próximo à Igreja dos Capuchinhos. O fundador da missão lombarda no norte do Brasil, que tem sede em São Luís do Maranhão, foi Frei Carlos de São Martinho Oleiro. Ele, depois de fundar a colônia de Maracanã, no Prata, Santo Antônio do Prata, em 1898, percebeu a necessidade de ter em Belém uma residência para apoiar todo o trabalho catequético dos missionários no interior. Devido a isso, ele aceitou o cargo de comissário da Ordem Terceira de São Francisco do Pará, uma espécie de capelão. Além do grande bem espiritual que poderia fazer, tendo residência no Hospital da Ordem Terceira, garantiria um lugar para os missionários do interior do Pará, próximo ao rio Maracanã. E com o salário mensal, as espórtulas das missas na capital, os honorários de alguma função eclesiástica, como casamento, batizado, etc., ele poderia auxiliar melhor monetariamente as residências que se achassem em situação precária no interior, no Nordeste paraense. A essa circunstância se acrescenta que a Ordem Terceira, na época, era uma instituição franciscana, uma instituição com base na Ordem Terceira de São Francisco, mas com certas instituições e propriedades e um certo poder aquisitivo na capital paraense. Então, se primava pela conservação do espírito de São Francisco, por isso a necessidade de um frade capelão. Cabendo, portanto, a Frei Carlos a direção com muita propriedade e com o respeito de um missionário europeu que chega em terras nortistas. No ano 1900, o superior regular da missão, Frei Carlos, juntamente com o ministro procurador e mais mesários da ordem capuchinha, com a presença do Frei Afonso de Leco e outras testemunhas, assinou o contrato que o investiu no cargo de comissário da Ordem Terceira, obrigando-se a todos os deveres constantes de estatutos, sendo-lhe concedida a faculdade de fazer-se substituir por outro sacerdote capuchinho e de alojar em seus aposentos outros 2 missionários. Nesse mesmo dia, final do dia, acompanhado por Padre Hildebrando de Arate e Frei Matias de Ponterânica, depois da recitação do texto, Frei Carlos fez a bênção da residência e inaugurou a nova Casa dos Capuchinhos, vinculada a instituições da Ordem Terceira, em Belém. No dia seguinte, após a transferência dos poucos móveis, passou-se para a Ordem Terceira, acompanhado por Frei Afonso, Frei Mansueto e Frei Matias de Ponterânica. A Frei Carlos de São Martinho competia a direção do novo Instituto do Prata, Santo Antônio do Prata, onde sua permanência era rigorosamente indispensável. Esse poderoso motivo levou a nomear no mesmo dia em que entrou para a Ordem Terceira o sacerdote que o devia substituir no comissariato durante a sua ausência. A designação recaiu sobre Frei Mansueto de Perverança. Sempre, porém, que se achava a capital, exercia ele pessoalmente as suas funções, junto à instituição da Ordem Terceira. O segundo domingo do Advento celebrava a primeira missa conventual na capela da Ordem, sendo diminuta a assistência muito mais considerável já nas funções da tarde. Com regularidade de exercícios, a assistência às cerimônias sagradas foi aumentando progressivamente e tornando-se considerável no tríduo preparatório para a solenidade da Imaculada Conceição, patrona da Ordem Menor. Frei João Pedro de VI, que foi o segundo superior regular da missão dos capuchinhos no norte do Brasil, inclusive servo de Deus em processo de beatificação, ao assumir o cargo de vigário das missões, substituindo Frei Carlos, durante uma enfermidade até psíquica de depressão,
por causa do martírio dos frades e das irmãs de Madre Rubato em Alto Alegre, em Barra do Corda, Maranhão. João Pedro escrevia: o superior é irmão entre irmãos, ele não pode ser senão um pai compreensível, que procura dar-se conta das necessidades dos filhos, deve procurar imprimir a missão, aquela atividade de dinamismo adequado, portanto, que os irmãos o ajudem procurando dividir fraternalmente o peso da fadiga. Frei João Pedro chegou a Belém para a visita ordinária, desembarcou no Pará a 3 de fevereiro. Foi primeiramente à Colônia do Prata, estando de regresso a Belém a 12 do mesmo mês. A residência da Ordem Terceira, pelas suas próprias condições, jamais poderia desenvolver-se como convento, desdobrar-se e crescer, sendo-lhe impossível passar de uma simples capelania. Por múltiplas razões, o superior regular, devidamente autorizado pelos superiores da ordem, resolveu fundar uma casa mesmo em Belém e deixar a residência da Ordem Terceira. Alugou-se então uma casa cômoda na Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, na época número 165, que foi denominada por Retiro Saudoso. No dia 1º de março de 1903, os missionários capuchinhos que se achavam em Belém, deixando o Hospital da Ordem Terceira, passaram para a nova casa. Com grande satisfação efetuou-se essa mudança, que era ardentemente desejada pelos frades. Com uma alma muito esperançosa e grata, se ergueu aos céus a bênção e a pedra fundamental, a inauguração do Retiro Saudoso. Grande destinação recebeu desde o seu princípio essa nova casa. Frei Pedro de VI São João, superior regular, escolheu-a pessoalmente para a residência, tornando-se assim ela a sede de toda a grande missão do Norte, cujo berço querido é o Convento do Carmo, no Maranhão. Essa seria a segunda casa da província capuchinha. Porém, houve a necessidade da construção de um novo convento. O novo convento foi construído na Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, nas proximidades deste Retiro Saudoso, formando um quadrilátero com um pequeno pátio interno, jardim, artisticamente desenhado e organizado. Sobre o pavimento térreo de 2,5 metros de altura, dividido em quartos próprios para a habitação dos domésticos e para depósitos, assentando a parte principal da construção, em que estão as celas dos religiosos, em número suficiente para os da residência e os hóspedes constantes provindos do interior, sobretudo do Prata e de Orém. Metade da ala esquerda do quadrilátero é ocupada pela capela dedicada, como a do Retiro, a Nossa Senhora Auxiliadora. Nessa capela muito frequentada pelos frades e pelos devotos, faziam-se as funções religiosas, a missa, recitação diária do terço, as instruções catequéticas às crianças, apresentando-se anualmente grande número delas para a primeira comunhão, exercícios quaresmais, solenidades principais da Igreja e da Ordem. Também ali já funcionavam as conferências de São Vicente de Paulo, sendo uma das capelas mais frequentadas. Porém, houve a necessidade da construção do santuário de São Francisco, hoje a paróquia, a igreja maior. Sobre o lançamento da primeira pedra, o frei Marcelino de Milão escrevia que a providência de Deus, que conhece bem o santo intuito de tão ingentes esforços e a dilatação de seu reino em terra abençoada, aos olhos vistos, com pios empreendimentos, confiando nela, que aos missionários capuchinhos, sem ter à mão recursos para tamanha empresa, abalam-se, contudo, a dar-lhe princípio, fervorosamente confiando à providência de Deus. Em 2 de outubro de 1910, o então bispo Dom Santino Coutinho, celebrando uma missa campal, fez
a bênção da primeira pedra do novo santuário dedicado a São Francisco de Assis. O desenho arquitetônico coube a José Cidrim, com este projeto que foi publicado no Jornal do Estado do Pará em 15 de junho de 1919, com as seguintes observações. Podemos dizer que o desenho é primoroso e cuidado até na sua disposição no quadro que nos foi mostrado e que apresenta à vista da fachada um segmento de secção longitudinal do templo, do qual se observam, além dos nitidíssimos detalhes de projeção da sombra da luz, as alturas das arcadas que superam as naves laterais da central. O historiador da missão dos Capuchinhos no Pará, Frei Metódio de Nembro, afirma que as robustas estruturas quatrocentistas da igreja, o estilo da fachada é o que no norte da Itália denominam gótico lombardo e que mais não é do que romano bizantino. Uma larga porta central com decoração arquitetônica simples e de belíssimo enfeite, correspondendo à nave central encimada por um vazado em tríplice janela, formando com vaso circular superior destinado a receber um vitral. Um corpo central mais alçado e duas portas laterais em correspondência com as outras naves mais baixas harmonizam com o conjunto estético do mais agradável aspecto, tudo com decoração discreta, mais harmoniosa arquiteturalmente. O projeto, cuja fachada já reproduzimos no Jornal do Pará, permite-nos dizer que, concluído, virá esse templo honrar a arquitetura religiosa de Belém do Pará. E isso era a publicação do historiador italiano Frei Metódio de Nembro. Finalmente, aos 3 de julho de 1922, pelas 7 horas da manhã, com a presença do governador e do arcebispo, Monsenhor Agemiro Pantoja, realizou-se a bênção solene do novo santuário dedicado a São Francisco, na presença do Frei Germano de Cedrate, Frei Carlos de São Martinho Oleiro, Padre Salvador Tracaioli. Nesta solenidade, na cerimônia, apesar do seu caráter um tanto privado, teve numerosa assistência dos fiéis que, após a bênção da igreja, entraram no templo para ali assistir à Eucaristia, ainda em latim. Os cânticos gregorianos, exigidos pelo ritual da consagração de uma igreja, a cargo dos irmãos maristas, a ornamentação dos altares feitas pelo grupo das Filhas de Maria e pelo apostolado da oração. Depois da bênção, nós encontramos uma atividade da Igreja dos Capuchinhos mais como santuário franciscano em Belém, sendo erigido paróquia só na década de 1960. Então, até hoje, nós temos o serviço paroquial na Igreja dos Capuchinhos, com uma arquitetura sóbria, se comparada a outras igrejas mais históricas e antigas de Belém, onde os frades realizam hoje o trabalho paroquial. A paróquia concede na Igreja dos Capuchinhos o serviço ao Hospital Orfila Loyola, com a pequena capela São Lucas. Depois nós temos 3 pequenas capelas, Nossa Senhora das Graças, Santa Clara e Santa Isabel da Hungria, onde funciona a creche para crianças da paróquia dos Capuchinhos, junto com as irmãs do Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Encontramos também algumas assistências, como a Ordem Franciscana Secular e o grupo de Antonianas, que mantém um refeitório, que dá comida aos pobres, aos idosos, junto à Igreja dos Capuchinhos, a Capela Mortuária, a Casa da Palavra e Centro Catequético, formando todo um complexo pastoral da vida capuchinha, sendo também até hoje reconhecido como a segunda grande casa da província Nossa Senhora do Carmo, dos frades capuchinhos que estão no Pará, no Maranhão
no Amapá e com uma delegação missionária em Cuba. Então, esses foram apenas alguns relatos do princípio da história dos capuchinhos no Pará. De fato, temos muitas publicações em italiano, em Milão e algumas em língua portuguesa no Maranhão, quanto à história dos frades, que ocupam vários volumes representativos na história das missões capuchinhas na ordem como todo desde o século XVI. Lembrando que os primeiros frades estiveram em São Luís do Maranhão há mais de 400 anos. Em 1612 eles pisaram, certamente se tem a hipótese que algum veio até Bragança por via fluvial, mas a história mesmo em Belém do Pará é esta. Tá certo? Paz e bem a todos, Deus abençoe e guarde.